Olá, está no ar o painel de notícias. Nesta primeira edição do mês do consumidor, vamos tratar do tema mostrando o papel do Estado, dos cidadãos e da Justiça para garantir os direitos dos consumidores. Confira comigo. TRF da Primeira Região entende que o Inmetro é competente para exercer o poder de polícia na área de metrologia legal e aplicar penalidades. Advogado dá dicas de como o consumidor pode colaborar com a fiscalização. É a partir de agora. Você já teve a impressão de que um produto que você comprou pelo mesmo valor de sempre acabou antes do previsto, mesmo sendo usado o mesmo número de vezes? Isso está se tornando mais comum e tem uma causa, a reduflação. Uma prática que ocorre quando há redução do tamanho das embalagens, do conteúdo dos produtos ou da quantidade de unidades sem a proporcional diminuição nos preços. A prática não é ilegal, mas a mudança deve ser devidamente comunicada ao consumidor para que ele não seja induzido a erro. Conheça o posicionamento da Justiça sobre o tema com Ana Paula Souza. Ela conversou com o diretor substituto da Diretoria de Metrologia Legal do Inmetro, Marcelo Moraes. A ida ao supermercado já faz parte da rotina semanal das pessoas e cada vez mais é necessário ter atenção quanto às informações contidas nas embalagens dos produtos, como quantidade, validade e composição. Sobre a quantidade, há um detalhe importante a ser observado, pois nas últimas décadas, um fenômeno muito comum passou a ser adotado pela indústria para segurar a alta de preços das mercadorias, a redução no peso ou na quantidade de um item embalado. Com isso, produtos de limpeza, biscoitos e alimentos processados, por exemplo, passaram a ser vendidos em menor quantidade. Essa medida está relacionada com a reduflação, situação em que um produto continua sendo vendido no supermercado pelo mesmo preço, mas passa por uma redução de medidas, quantidades e no número de unidades. Uma estratégia das marcas para não aumentar o preço da mercadoria em momentos de alta da inflação. Um exemplo disso é o sabão em pó, que antes era vendido em uma embalagem de 1 kg e passou a ser comercializado com 800 gramas. Mas o poder público está atento a isso e o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, que é responsável pela regulamentação dos produtos pré-embalados ou pré-medidos fora da presença do consumidor, em parceria com institutos de pesos e medidas nos estados, realiza fiscalizações constantes para impedir que os consumidores sejam lesados. De forma geral, quando alguma irregularidade é constatada, as empresas são multadas. A gente conversa entre nós, né? A gente recebe demandas, recebe consultas, denúncias, né? E, quando necessário, dispara ações em rede. Na área de pré-medidos também faz fiscalizações pontuais, de acordo com sazonalidade, por exemplo, na época da Páscoa, época de Natal, os produtos que são mais suscetíveis, né, a ver mais vendidos naquele período também são objeto de fiscalização. E a fiscalização ocorre também no dia a dia, né? Esses órgãos locais, né, cada estado do país tem um órgão específico, né? E esses órgãos têm a programação própria para a realização das fiscalizações. Então eles vão ao centro de distribuição, ao fabricante e também aos mercados, né? Qualquer supermercado ou comércio, seja lá qual for o porte. Como resultado da fiscalização, ações chegam à justiça contra empresas que embalam uma quantidade de produto menor que a informada. Essa situação foi analisada em recente julgamento da 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Uma empresa de laticínios foi multada pelo Inmetro em R$ 2.112 por informar que uma caixa de leite condensado tinha 395 gramas do produto, mas após análise da embalagem, constatou-se que havia menos que isso. O produto foi reprovado em exame pericial quantitativo de pré-medidos do Inmetro. Na ação, a empresa alegou que a diferença encontrada nas amostras é irrisória, considerando o critério da média, e que os produtos podem apresentar variação de volume de acordo com a umidade relativa do ar e a temperatura ambiente. O poder de polícia do Inmetro também foi contestado.
Contudo, o Inmetro defendeu no processo que a empresa assume os riscos da comercialização dos produtos por ela fabricados nos termos dos artigos 6º e 31 do Código de Defesa do Consumidor, que tratam de informações de quantidade do produto na embalagem. Também falou que a diferença não pode ser considerada insignificante, pois a autora vende o produto em larga escala, e que o fator climático não pode influenciar no peso do produto, pois a embalagem aluminizada não permite a troca de umidade do conteúdo com o meio ambiente e nem a perda do que foi embalado. Além disso, há nível de tolerância permitido, que não pode ser ultrapassado pelo fabricante. Então, quando o agente fiscal identifica através desse pré-exame a possibilidade de alguma irregularidade, de alguma diferença desse peso, ele coleta uma amostra maior do lote e leva para o laboratório para os testes de fato, né, em laboratório, onde a gente faz toda a pesagem de acordo com a metodologia. Ao analisar o caso no TRF1, o relator desembargador federal Souza Prudente entendeu que, nos termos do artigo 3 da Lei 9.933 de 99, o Inmetro é competente para exercer o poder de polícia administrativa na área de metrologia legal, bem como elaborar regulamentos técnicos que abrangem a medição e a conferência da qualidade dos produtos comercializados. Além disso, o magistrado pontuou que normas do Inmetro prevêem uma margem aceitável de diferença para menos entre o conteúdo efetivo, que é a quantidade de produto realmente contida, e o nominal, quantidade líquida indicada na embalagem do produto. E considerando que os produtos analisados ultrapassaram o mínimo tolerável, foi correta a aplicação da penalidade. A Portaria 392, de 29 de setembro de 2021 do Ministério da Justiça, fixou algumas regras para que a prática da reduflação não se torne ilegal. A principal delas é que a alteração seja informada em local de fácil visualização, ou seja, na parte principal do rótulo, com caracteres em caixa alta, negrito e em cor contrastante com o fundo. A redução deve ainda ser informada em termos absolutos e não percentuais, e as informações sobre a mudança devem constar dos rótulos pelo prazo mínimo de 6 meses. O cliente tem sempre razão é uma ideia que está enraizada na nossa cultura, mas em muitos casos fica só no discurso e o consumidor não consegue resolver seus problemas apenas entrando em contato com a empresa. Daí a importância da legislação, dos órgãos de defesa do consumidor e também da atuação do próprio cidadão como fiscal. Conheça a visão do advogado Walter Moura, especializado em direito do consumidor. Ana Paula Souza conversou com ele. Dr. Walter, como o consumidor pode ser ressarcido em uma situação em que ficou demonstrado que havia menos produto do que o informado na embalagem? O consumidor ele deve procurar o comerciante e também fazer contato com o serviço de atendimento ao consumidor do fabricante do produto e reclamar a diferença percentualmente. Se houve 10% a menos e ele constatou, que peça 10% da diferença do preço ou até devolver por um produto com a quantidade certa. Isso está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Além de contar com a fiscalização do poder público, como o consumidor pode se respaldar de situações como essa? Como ser ativo? É muito importante o brasileiro perder o péssimo hábito ou deixar de lado o péssimo hábito de pensar que reclamar por quantidades pequenas de diferença no produto é chatice. Isso, infelizmente, é uma questão que é colocada socialmente para evitar que o brasileiro reclame de distorções dos fabricantes. É um ato de cidadania o brasileiro que, superando essa sensação de ser chato, procura sim as redes sociais, procura o serviço de atendimento ao consumidor, faz uma denúncia para o seu PROCON da sua cidade ou do seu estado, e ainda mais para o Inmetro, Instituto de Metrologia, dizendo que descobriu, olha, eu já comprei 2 ou 3 latas desse produto e ele vem sempre com essa diferença a menor. Dr. Walter, muito obrigada pela sua participação aqui no IT Entrevista, com explicações e informações tão relevantes. Eu que agradeço, fico sempre à disposição, é um grande prazer poder colaborar com vocês. Obrigada. Vamos falar agora de um consumidor especial.
Um deficiente visual que precisou buscar a justiça para garantir o direito de isenção do imposto sobre produtos industrializados na compra de um carro. Ele teve êxito em primeira instância, mas a União questionou a isenção no TRF1. Quem dá os detalhes é Renato Rosa. A União recorreu ao TRF1 alegando que a restrição expressa de deficiente visual na CNH é necessária para que o contribuinte tenha isenção de IPI na compra do veículo. Ao analisar o caso, o relator, desembargador federal Hércules Pajoses, destacou que uma lei de 1995 disciplina a isenção do IPI. Estabelece que pessoas portadoras de deficiência física, visual e mental severa ou profunda ou autistas, diretamente ou por intermédio de um representante legal, têm sim esse direito. De acordo com o magistrado, a lei não impõe a apresentação da Carteira Nacional de Habilitação com a anotação da restrição. Também pontuou que não cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil criar exigências não previstas em lei para disciplinar a questão tributária em discussão. Por unanimidade, a 7ª turma seguiu o entendimento do relator. Consumidores, usuários de ônibus interestaduais também foram beneficiados por uma decisão da Justiça Federal. Mais informações com Ana Paula Souza. A primeira região da Justiça Federal, por meio da 6ª Vara de Goiânia, determinou a concessão do passe livre a pessoas com deficiências, idosos e jovens de baixa renda em todos os veículos destinados ao transporte rodoviário interestadual, independente da categoria do serviço ofertado. A decisão vale para todo o território nacional e foi proferida após ação proposta pelo Ministério Público Federal. Segundo informações do processo, uma resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, estava restringindo a concessão da gratuidade apenas ao serviço convencional. A limitação, no entanto, não está prevista em lei. Com a sentença, o benefício do passe livre vale também para outros veículos destinados ao transporte rodoviário interestadual, como ônibus executivos, leitos e semileitos. E essa edição vai ficando por aqui. E eu, Adriana Dutra, convido você a acompanhar as novidades do TRF1 nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. E na semana que vem eu estou de volta com mais reportagens de Ana Paula Souza e Renato Rosa. Produção de Henrique Vileno. Operação de áudio Marcelo Santos. Coordenação geral Ivani Moraes. E eu encontro você, ouvinte da Rádio Justiça, na próxima edição do Painel de Notícias. Até lá!